Pode? Pode. Ó, já está até com áudio. Boa tarde, bom dia, não sei quem já almoçou, quem não almoçou é bom dia, para quem já almoçou é boa tarde. Muito obrigado pelo interesse, pela disponibilidade, pelo tempo e pela paciência de me escutar, ou tentar me escutar, com essa barulheira aqui em volta, mas vou tentar aqui ser o mais sucinto e breve possível, até porque a moça da plaquinha lá atrás não me expulse do palco. Bom, estamos aqui no evento de tecnologia, num evento grande, com um monte de gente desenvolvendo coisa, pensando em coisa, e aí vocês se perguntam o que uma agência da prefeitura está fazendo no palco ou está falando no palco. Eis que chega alguém que já me escutou falar 500 mil vezes na vida, mas a São Paulo Negócios é uma das patrocinadoras do evento, e não é só por isso que a gente está aqui. Na verdade, a gente está aqui porque a gente exerce um papel que é importante dentro do ecossistema do ponto de vista de geração de conexões, do ponto de vista de geração de oportunidades e, mais do que isso, de apoio às startups, ao setor de inovação na cidade de São Paulo. Vou contar rapidinho o que é a São Paulo Negócios. Bom, a São Paulo Negócios é a agência de promoção de investimentos para a cidade de São Paulo. A gente tem, não é tão comum ter um ente como a gente ficou meio estranho, né? Mas não é tão comum ter um ente olhando para isso nos municípios. Aqui no Brasil a gente costuma lembrar bastante da Apex, que faz a promoção da marca Brasil mundo afora. A gente lembra das agências estaduais, como por exemplo aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Invest São Paulo, e outros estados por assim têm as suas agências, tem a Invest Rio, você tem a Santa Catarina Par, você tem a Invest Curitiba, mas elas olham o estado. E aqui em São Paulo a Invest não é diferente, ela olha o estado de São Paulo. E nunca se olhou, ou não se dava devida atenção à cidade de São Paulo, até porque ela tem que olhar todos os demais municípios, e São Paulo ficava ali meio que esquecida, porque aquela velha história, São Paulo por gravidade atrai negócios, São Paulo por gravidade é o melhor lugar para estar. E a gente acha que não é só isso. Óbvio que São Paulo tem as suas vantagens, óbvio que São Paulo tem as suas pontos estratégicos e referenciais, mas a gente precisa atuar também. Não é a gente aqui não tampa o sol com a peneira. São Paulo tem os seus problemas, a cidade tem as suas dificuldades, tem as suas burocracias, e foi pensando nisso que a agência foi criada em 2017 para olhar o setor produtivo, para olhar investimentos na cidade, para olhar exportações e ajudar a como potencializar, fomentar, atrair e principalmente reter investimentos na cidade. Lá em 2017, 2018, a gente viu um movimento muito forte de empresas saindo da cidade de São Paulo por uma questão tributária, por uma questão de trânsito, por uma questão de manutenção de talentos. E a cidade, então, tomou uma decisão de criar uma agência específica para olhar para esses problemas e entender como é que a gente poderia, de alguma forma, colaborar para que o ambiente de negócios da cidade fosse mais ágil, fosse mais assertivo, fosse mais amigável ao investidor. Então, ela foi criada lá em 2017, começou a operar em 2018, ganhamos uma pandemia no meio do caminho de presente, o que não ajudou muito que a gente ficasse conhecido ou que a gente conseguisse, de fato, atuar de forma mais efetiva, e a gente vem trabalhando desde então, construindo aqui, como eu sempre brinco, devagarzinho, os passinhos de formiguinha, mas ajudando várias coisas a saírem do papel. Nesses últimos 3 anos, a gente apoiou mais de 17 bilhões em investimentos na cidade. Aí eu estou falando investimento mais tradicional, né, a construção de alguma coisa, ou a atração de alguma coisa. Mas a gente vem trabalhando muito o setor de tecnologia e inovação, porque isso é uma das vocações da cidade, isso é uma das coisas que a gente acredita. E não só porque a gente acredita, porque a gente acha que é legal estar num evento como esse. A gente acredita em números e acredita de fato em valores. Porque o principal fator que nos interessa no fim do dia é a geração de negócios. Esse é o nosso papel. Então, por que a gente olha para isso? Porque São Paulo é um país. São Paulo é muito grande, né? Então aqui eu gosto dos grandes números. Então a gente tem 10% do PIB brasileiro está na cidade de São Paulo. São Paulo tem o 4º orçamento público do país. A gente perde para a União, para o estado de São Paulo, para o estado do Rio de Janeiro, depois vem a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. O estado, a região metropolitana, 22.
Isso nos coloca maior do que quase 40% dos países da União Europeia, em número de densidade populacional. E o que mais importa para a gente aqui é o quanto é a estimativa do nosso potencial do ecossistema de inovação na cidade. São 118 bilhões de dólares essa é a estimativa. Se eu estou falando em estimativa de 117 bilhões, como é que a cidade não vai olhar para esse segmento ou não vai trabalhar esse segmento? Faturamento, já vou adiantar, mas vai aparecer. Faturamento o ano passado do setor, e aí é o setor mais amplo, né? E todos os quinais envolvidos com inovação, tecnologia, representaram 300 milhões de reais de faturamento de ISS para o município. É muita coisa. Bom, volta. Olhando para a cidade e olhando para o setor de tecnologia especificamente, a gente tem aí, não é... Eu gosto sempre de trazer quem é que fala, porque fica muito fácil para a gente aqui, enquanto poder público, subir no palco e dizer eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu tenho mais gente, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Isso é o que eu estou falando, é Startup Genome, uma das plataformas mais reconhecidas do mundo, que reconhece a cidade de São Paulo como um dos ecossistemas mais quentes dos últimos anos. Ele cresce 10% há pelo menos 5 anos, acima de 10%. Ele representa hoje uma geração de quase 50 mil novos empregos todos os anos no setor. Não é emprego que foi ocupado, são novas vagas que são abertas todos os anos no setor de inovação e tecnologia. Então, para a gente, isso também é muito relevante. E a gente tem uma vantagem competitiva e estratégica, que é o acesso não só às linhas de crédito. 60% dos investimentos feitos na América Latina o ano passado em investimentos na fase inicial até Series B, 60% foram realizados na cidade de São Paulo. Não quer dizer que foram em startups na cidade de São Paulo, mas foram de ventures ou de investidores ou de negócios, rodadas de captação realizados na cidade. Então, a gente tem um potencial de agregar e de atrair esses investimentos para que eles aconteçam na cidade. E não só isso, eu acho que a gente tem um potencial aqui muito grande de ter talentos, de acessar talentos, de reter esses talentos, pelo que o resto da cidade proporciona. A gente viu um fenômeno muito diferente do que a gente estava acostumado com a pandemia, né? Então hoje essa questão do teletrabalho, principalmente no setor de tecnologia e inovação, se acentuou, está muito mais forte. Então alguém está aqui trabalhando do outro lado do mundo e vice-versa, mas mesmo assim a gente ainda tem maior concentração de talentos comparados com os demais players da América Latina. Muito mais do que no Chile, muito mais do que na Colômbia, que são os dois polos que têm despontado nos últimos anos. Não à toa a gente tem aqui FATECs, ETECs e a própria USP gerando essa mão de obra qualificada e colocando no setor o tempo todo, o que faz com que a gente se torne também atrativo para isso. E faz com que a gente tenha aí dos 23 unicórnios reconhecidos no Brasil, 18 na cidade de São Paulo. 80% dos unicórnios estavam na cidade de São Paulo. E esse número não tem mudado. Isso é um dado interessante. Em 2021, a gente tinha 11 unicórnios no Brasil, 9 em São Paulo. A gente agora tem 23, 18 em São Paulo. Então, esse percentual de 80% vem se mantendo, o que também demonstra a força do setor, onde está o dinheiro, onde está o acesso à tecnologia, à infraestrutura. Tem um dado, eu não consegui confirmar, eu vou falar ele aqui, então depois vocês confirmem. Parece que 70% dos data centers do Brasil estão no estado de São Paulo. Então também ajuda essa questão de você hospedar tudo aquilo que for serviço de SaaS, né? Então isso faz a força da cidade. Bom, aqui é sempre a controvérsia da história. São Paulo, a gente nunca, muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está falando ou do tamanho do que a gente tem. Mas São Paulo é maior do que Hong Kong, São Paulo é maior que Amsterdã, São Paulo é maior que Seul, São Paulo é maior do que Miami e Austin juntos no ecossistema de inovação. E a gente gosta de olhar para fora. Então a gente vai para a SXSW todo feliz dizendo que está no epicentro da inovação, e Austin e Miami somados, que são os dois hypes dos Estados Unidos, são menores do que a cidade de São Paulo em termos de inovação. Então, estar num evento de tecnologia em São Paulo faz vocês estarem também no epicentro de onde as coisas estão acontecendo. Não precisa ir tão longe não, a gente consegue fazer aqui. É só a gente acreditar um pouquinho mais no que a gente tem internamente.
Mais números, que eu gosto de número, porque eu fico falando e a gente não fala. Os 300 bilhões em 2023. São Paulo é o 4º lugar no ranking de fintechs, 23º de economia, 26º no outro report aqui de ecossistema global da Genome. E aí tem um monte de outras coisas. 1/4 das startups brasileiras estão em São Paulo. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Porque as duas envolvem diretamente o papel do poder público na atuação e de como é que ele pode, de alguma forma, ajudar o setor produtivo, ajudar a economia, ajudar as empresas a desenvolverem. A Prefeitura de São Paulo, numa iniciativa bastante inovadora, passou a certificar de ponta a ponta todos os atendimentos do 156. 156 é aquele serviço que a gente tem para ligar, normalmente para xingar o coitado do atendente, que às vezes não é culpa dele, ou a maioria das vezes não é culpa dele, mas a gente tem que descontar em alguém que xinga o coitado do atendente. Eu sei porque eu também faço. Mas aquele serviço 156, que não é só para xingar o atendente, é para solicitar hoje quase 160 serviços podem ser acessados pelo 156. Ele hoje é certificado de ponta a ponta em blockchain. Então a gente tem certeza absoluta de que o atendimento entrou, foi iniciado, aconteceu e foi encerrado, de forma que a gente pode dizer que os mais de 1 milhão de atendimentos mensais do 156 são 100% realizados. Não tem fantasma, não tem atividade pelo meio do caminho. Ele tem lá as suas regras, né? Para quem entende aqui um pouquinho de blockchain, que não é meu caso, eu só sei falar bastante sobre ele, mas não entendo nada daquilo. A regra da codificação é, se a ligação não tiver mais do que tantos minutos, se a ligação não tiver tantas interações, então eu consigo rastrear e consigo dar confiabilidade que o número do 156 de atendimentos é verdadeiro e está totalmente disponível para ser certificado ou para ser validado por qualquer entidade. Isso é um avanço muito significativo na abertura de dados e na transparência para com a população, e é tecnologia pura. Não tem nenhuma outra questão aqui por trás, não é para criar número, não é para nada, é para simplesmente dizer que a Prefeitura também usa tecnologia ao melhor, que a Prefeitura de fato acredita em tecnologia para melhorar a vida do cidadão, adotando. Não é só nessas questões, mas 156 é um volume significativo e é algo novo e muito pouco falado. E outra coisa que me deixa feliz é que a gente assinou aqui semana passada, depois de muita discussão, de muita briga, de muito vai e volta, a gente assinou a criação do Distrito de Inovação. É uma iniciativa da Prefeitura com o governo do Estado, aqui na região lá na região da USP. São 45 mil metros de área, o perímetro do Distrito de Inovação, e ele vai ter uma série de benefícios urbanísticos, e aí eu não estou falando de desconto de isenção, de ISS, de IPTU, estou falando de questões urbanísticas, infraestrutura, melhorar a acessibilidade de rede, melhorar a acessibilidade das pessoas, incentivar fachadas mais ativas e livres para a circulação das pessoas, é realmente criar ali um polo em que as empresas de tecnologia e inovação se sintam confortáveis para estar, e mais do que isso, as pessoas possam conversar. Porque o que a gente vem percebendo muito ao longo desses últimos 3 anos de trabalho no setor é que a gente tem muitas bolhas. E as bolhas conversam dentro das bolhas e não saem delas de jeito nenhum. A não ser num evento. Tirando o evento, você quer marcar uma reunião com a pessoa que você conversou há 2 dias atrás num evento, você não marca, não consegue, não acha, a não ser que você estiver naquela bolha. Uma das ações que a gente pretende desenvolver muito fortemente é essa geração de networking sem barreira. Que a pessoa possa sentar num café, encontrar com outra que normalmente ela não encontraria, e dali trocar experiências e fazer coisas e fazer com que esse networking possa de alguma forma ajudar a acelerar negócios, ajudar a acelerar ideias e ajudar a acelerar a inovação. Isso é uma novidade, não sei quantas pessoas sabem disso, mas foi recente, agora a gente está numa fase aqui de regulamentação e de criação dos modelos urbanísticos para isso. Bom, aí é falar chovendo molhado para vocês devem saber isso aqui muito melhor do que eu. Os números de coworking, aceleradoras, investidores, hubs. Eu só queria aqui destacar 2 coisas. A gente não fala só do que tem, a gente fala daquilo que a gente também consegue induzir, consegue apoiar.
Hoje a cidade de São Paulo tem entre teias e os descomplicas, que são os poupa-tempos municipais, uma rede com quase 70 unidades. São 18 teias. Quem não conhece um teia, eu convido a ir visitar o teia para entender o que eu estou falando. O teia é um coworking público, que não deixa a desejar a nenhum coworking privado. Tanto infraestrutura, como qualidade de acesso. Então, os 18 teias que a gente tem hoje espalhados pela cidade, eu aposto com quem quiser que tem qualidade, às vezes superiores aos coworkings privados. E ele é totalmente gratuito. É só chegar lá, sentar, usar. Óbvio que para usar uma sala de reunião, para imprimir, para fazer, você precisa estar cadastrado no aplicativo, fazer o book da sala e usar a sala. Mas também não tem custo isso, só tem que organizar para não virar balbúrdia. Mas a infraestrutura, o acesso, está lá, está disponível, é só usar. E uma coisa que também tem muito bacana nos nossos, hoje, 4 teias que contam com um programa que chama SampaCast. São estudos de podcast e de videocast públicos. Você só entra no aplicativo, buca a sala, usa a sala e você, ao final do seu uso, você recebe o material ali do seu podcast, do seu videocast, editado para as principais plataformas e o material bruto. Tudo isso de graça. Você vai lá, grava seu podcast, grava seu videocast, sobe na internet, tudo de graça. Editado e bruto. Ah, não gostei da edição, dá para fazer uma nova edição? Dá, só que vai entrar na fila. Então, mas você vai receber pronto, entregue, para usar. Então isso é uma outra política que a gente percebeu que a gente poderia induzir o uso de tecnologia, e mais do que isso, a gente está fomentando uma nova cadeia dentro da tecnologia, que é o cara que faz streaming, que é o cara que faz comentários sobre tecnologia, sobre inovação, ou sobre qualquer outro assunto, mas por trás disso eu tenho uma cadeia produtiva que a gente apoia, o que a gente faz. Fora isso, a gente também tem outros trabalhos aí de aceleração e incubação, e eu vou falar de 2 especificamente, que tem a ver um pouco aqui com o evento. A gente tem o Sampa Games, que é administrado pela ADSampa, que também administra os teias. O Sampa Games é uma política de aceleração do setor de games, onde a gente investe R$45 mil num processo de incubação que leva, incubação/aceleração, que leva até 6 meses para o desenvolvimento do jogo. Mas não é só isso. O que mais o programa traz? O programa traz toda a parte de mentoria para o desenvolvimento da empresa, toda a parte de apoio ao desenvolvimento e a finalização daquele jogo, que pode estar em qualquer estágio. Ele apoia com rodada de negócio, ele apoia em acesso a eventos, como aqui a gente distribuiu credenciais para quem quiser estar aqui. Há 10 dias atrás teve a Games com Latam, nós levamos todos os acelerados do programa, então a gente estava com 36 empresas lá expondo os seus jogos. O ano passado a gente levou na Games em Colônia, na Alemanha, a gente subsidiou a ida dessas empresas, então a gente não faz no programa uma simples aceleração. A gente também apoia toda a lógica de negócio por trás daquela aceleração, daquele desenvolvimento do jogo, porque isso às vezes é mais importante ou mais relevante do que finalizar o jogo. E em alguns programas isso fica relegado a segundo plano. E acho que a outra coisa muito importante que a gente tem dentro da prefeitura, e que vale muito a pena aqui falar, porque a gente está numa feira de empreendedorismo na essência, não só de tecnologia, a gente tem dentro da ADSampa vários programas de ideação, de apoio à criação da empresa, de aceleração, da emissão, da capacitação. E depois a São Paulo Negócios, quando essa empresa já tem... Rapaz, os minutos estão passando na velocidade ali atrás. Ela levantou 15, agora levantou 10, eu não falei nenhuma frase. A gente tem... Depois que a empresa atinge uma certa maturidade, o papel da São Paulo Negócios é ajudar essa empresa a continuar prosperando. É como se ela estivesse ali numa fase de scale-up, aí entra o papel da São Paulo Negócios e a gente vai participando de eventos, acessando investimento, fazendo conexões com quem faça sentido para a geração de negócios e até com uma internacionalização, como a gente faz nas missões internacionais, né, XSW, no Web Summit, no Collision, nos principais eventos aí que a gente faz essa questão toda de internacionalização. Então a gente tem hoje dentro da Prefeitura de São Paulo
todas as fases de vida de uma empresa, desde a ideação até a internacionalização, apoiados por programas municipais, totalmente gratuitos para o empreendedor. A gente não recebe absolutamente nada do empreendedor. Isso é tudo custeado pela Prefeitura de São Paulo por meio das duas agências, da São Paulo Negócios e da Desampa, que tem contratos de gestão com a Prefeitura, que tem metas e objetivos a serem perseguidos e atingidos no desenvolvimento econômico da cidade. E para não falar que eu não falei, a gente também tem duas coisas que são muito bacanas na cidade, que é o Green Sampa, que é um hub público específico para soluções sustentáveis e verdes, para que as empresas estejam ali sediadas e incubadas, e a gente tem também disponível um ERP, White Label, totalmente gratuito, sem manutenção, mas com apoio para as empresas. Então, eu tenho uma empresa, preciso contratar um software, não precisa contratar software nenhum. Vai lá no site da Desampa, tem um ERP disponível, baixa, ele é customizável, totalmente White Label, já com app integrado para emissão de nota fiscal da Prefeitura, com todas as tabulações possíveis. E se não deu certo, não tem problema, a gente tem atendimento por chat, a gente tem atendimento por telefone e presencial para ajudar os empreendedores. Tudo isso de graça. Bom, e aí eu falei da Desampa, mas não estou falando de mim, né? Tenho que falar de São Paulo Negócios. Como é que eu entro nessa história? Como eu disse para vocês, a gente olha o macro, a gente olha o ecossistema maior, a gente olha a empresa que já está crescendo. Então, pensando nisso, a gente tem uma ferramenta que é o mapeamento do ecossistema da cidade de São Paulo. É uma ferramenta que nós não inventamos a roda, porque a gente também não tem essa pretensão de querer ficar inventando um portal próprio, com um dash próprio, com toda a metodologia, e aí a gente fica discutindo 4 anos, aí troca de novo e nunca sai. Então a gente foi lá e contratou uma ferramenta que já existe, que já é testada, que para quem já é do meio conhece, que é o Deer Room. Ele está nas principais cidades, nos principais ecossistemas do mundo. E a gente tem aqui na cidade de São Paulo, quem não acessou pode acessar. Vamos ver se eu acerto o laser, não vai acertar. O link está aqui embaixo, ele também é totalmente gratuito, basta entrar lá, fazer o login, se cadastrar e vocês vão ter acesso a toda a ferramenta. Tem lá as principais, tem o mapeamento de todas as startups da cidade de São Paulo, os fundos de investimento, as rodadas de negócio, os principais pontos nossos públicos que tem disponível para acessar. Tem uma série de informações disponíveis lá, eu convido a todos vocês a consultar. Puxa, olhei lá e não achei uma tal informação. Nos procurem para a gente ver se está lá ou se a gente falta pôr, porque isso é uma ferramenta viva e ela só vai crescer e só vai ficar mais útil para vocês se vocês usarem. Então, por favor, usem. Bom, e aí a gente olha todo esse monte de coisa, esse monte de números, esse monte de informação, e chega em algum lugar, né? O que a gente tem olhado como futuro, ou o que a gente tem olhado como evolução, olhando o ecossistema de São Paulo e as ações que a gente tem tomado. E aqui eu tomei a liberdade de querer trazer, na verdade, alguns setores que a gente, olhando números, olhando a cidade, olhando as valências que a cidade tem, que a gente entende que são as tendências que vêm se fortalecendo na cidade. Então a gente tem muita força no varejo digital, muita força na questão do ecossistema ali de serviços financeiros digitais. Eu acho que a gente, inclusive, está um passo além da lógica do serviço financeiro. A lógica toda de economia digital é muito forte e muito presente na cidade. Toda a parte de saúde digital, a gente não, né, tem 2 unicórnios saídos da cidade nesse segmento. Parte toda e aí tem 2 aqui que a gente fala muito pouco, né? Que são sistemas alimentares e a economia circular. São 2 setores muito importantes para cidades e para São Paulo, muito importante mesmo. A gente tem várias ações nesses 2 segmentos e nesses 2 setores, e são 2 setores que têm baixa ainda inserção tecnológica, principalmente quando a gente fala de economia circular, porque o que mais tem de economia circular quando a gente pensa e olha é a lógica do cooperativismo, que, diga de passagem, esses dias foi o dia do cooperativismo, né? É uma pauta que a gente trabalha bastante, mas a gente olha aquela lógica da economia circular ainda muito basilar, muito do catador na rua, da cooperativa que separa material, paletiza e vende para uma grande indústria. Então a gente tem potencial muito grande de agregar tecnologia em toda essa cadeia
de desenvolver tecnologias em toda essa cadeia. O Green Sampa, a gente tem algumas empresas lá incubadas, por exemplo, desenvolvendo biodigestores químicos, orgânicos, para acelerar processos de decomposição de plástico, que tem dado muito sucesso, inclusive, não sei se eu posso falar, eu não vou falar o nome da empresa. Eles foram investidos aí por um fundo grande recentemente, saiu de dentro lá do Green Sampa. Então, assim, é um campo bastante forte. Toda a parte de educação digital, né, a gente está passando por esse processo, acho que a pandemia acelerou isso muito. A gente tem olhado muito do nosso lado também, público, de como é que a gente coloca essas crianças dentro desse mundo, da gamificação, de uma educação digital. E aí, o games, que é uma teoria que a gente vem defendendo nos últimos 3 anos, acho que quando a gente começou, me chamaram de maluco, chamaram de doido, falaram que eu queria ficar no puff jogando videogame, que eu não queria trabalhar. Não era tão mentira assim, mas eu queria trabalhar um pouquinho. Tá aí o setor hoje, eu não preciso dizer, ele representa mais do que cinema e música somados no mundo, o faturamento dele é maior do que isso. Ele faturou aqui no Brasil, ano passado, 380 milhões de dólares no Brasil. Os 3 principais eventos de games da América Latina acontecem na cidade de São Paulo. Modéstia à parte, graças ao pequenino apoio da Prefeitura e da São Paulo Negócios nessa cadeia. Então é um setor que a gente tem apostado muito, tem crescendo muito, 75% dos estúdios estão na cidade, 100% dos fundos que investem nesse setor estão na cidade. Isso é bom e isso é ruim, tá? Eu acho esse número bacana para falar aqui para vocês, mas do ponto de vista de ecossistema eu ainda acho ruim, porque ele precisa se pulverizar um pouco, porque ele precisa crescer no Brasil de forma igual ou maior até, para que a gente tenha de fato uma relevância. Hoje a gente é o 10º mercado consumidor de games do mundo, só o 16º mercado desenvolvedor de games. Então a gente tem um potencial muito grande. Em mobile, a gente figura entre os 10 desenvolvedores, mas é o 5º mercado consumidor. Então mesmo em mobile, que a gente tem um bom posicionamento, a gente ainda tem muito a crescer. E nesse setor também a gente tem o Wildlife, que é um dos maiores estúdios do mundo, paulistano. Apesar de eles não gostar muito de falar que são daqui de São Paulo, mas eles são, e ainda vou dar o endereço, ali no Largo da Batata. Porque eles não gostam de falar que são daqui, eles ficam falando que estão no Vale do Silício. Bom, gente. Cadê a plaquinha? Encerrado. Muito bem, cumpri meu horário. Estou aqui à disposição de vocês, está aqui o contato, tem lá o link do site, também do ecossistema, que a gente puder ajudar, como a gente puder ajudar. Estou com um problema para entender uma licença, a gente ajuda. Estou com um problema ou queria conversar com tal ator aqui do ecossistema da cidade, do estado, a gente ajuda. Não tenho nada para fazer, só quero bater papo, estamos lá à disposição também. Contem com a gente, enxerguem na Prefeitura e na São Paulo Negócios um parceiro e não alguém que vá criar problema para vocês. Nosso papel é realmente ajudar que negócios aconteçam na cidade e que conexões sejam feitas de forma correta e gerem valor para todos os lados. Muito obrigado pela paciência.